Tudo isso visa o desapontamento, a pessoa que quer tomar o lugar da outra, acha que o sol tem que brilhar para ela. Ó, tomar o seu par, tá? Aqui vem bem claramente, como eu falei do casal, a tentativa de tomar o par do outro, tomar o seu lugar para ficar ao lado do outro. Olá, Leão! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Leão. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Leão, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Vamos às cartas para Leão. Eu gosto de tirar 10 cartas, montando uma mandala inicial para ver o tema principal e depois as cartas complementares. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Fundo do deck para Leão, carta do amor. Bom. Leonino sofrendo interferências aqui no campo do amor. Nem sempre eu vou pro lado espiritual, né? Eu sei que tem muita gente que atribui tudo que acontece, tudo que aparece no tarô ao outro. Eu sempre busco trazer um tarô terapêutico no sentido da pessoa ter consciência, né? Não é sobre o outro, é sobre você. Mas aqui, de fato, aparece a figura do pendurado como tema central, alguém que está preso neste campo do amor, tá? Esta prisão pode ser mental, sim, porque vem a carta da interferência aqui cruzando o caminho dessa pessoa. A gente vai ter crenças limitantes e também interferências ao redor, né? De leve trás, de outras pessoas, triangulações, tudo isso está presente. Mas eu também preciso falar de interferências espirituais, porque já saiu a carta do trabalho representando essa pessoa. Então, esta pessoa pode ter recebido uma carga energética negativa, né, que é representada por essa interferência aqui, cruzando o seu caminho. Ah, existe isso? Claro que existe, né? O que não existe? É mais fácil perguntar o que não existe, né? Infelizmente existe sim. No mental vem a carta da abundância, né? Talvez o relacionamento que esta pessoa tenha, um casamento, um noivado, algo que foi construído a dois, tenha perturbado o juízo de alguém, de algum terceiro, né? E também com relação às crenças limitantes, pode ser a pessoa que às vezes encontra alguém que dá match, que dá certo e fica duvidando se é para ela, né? A pessoa que fala, tá muito bom para ser verdade. Então a gente tem aqui as duas interpretações e tem uma abertura muito grande no inconsciente, que é o As de Ouros, falando sobre possibilidades de concretizar algo. Então a pessoa, por exemplo, pode ter na cabeça que ela encontrou alguém, tá muito bom para ser verdade, e ela já vê que precisa dar um próximo passo, mas ela não se sente segura por padrões do passado, né? Aqui o Cavaleiro de Ouros é uma pessoa muito reticente em dar o próximo passo. E como eu falei, a crença de tá muito bom para ser verdade, né? Então, para uma parte aqui dos leoninos, pode ser isso, mas tem também essa questão de uma interferência no âmbito espiritual por essas cartas que eu já mostrei aqui, né? Tem que tomar cuidado com encerramentos repentinos
pela carta da conclusão. Aqui pode ser, apesar das coisas estarem bem, de você encontrar uma pessoa compatível, uma pessoa disposta, e mais do que disposta, uma pessoa que está disponível. Por essas interferências, pode ser que do nada aconteça algo e vai lá um revés. Você vai entender como, tá vendo? Eu falei que era muito bom para ser verdade, né? Simplesmente aconteceu algum fato inesperado e a situação virou de cabeça para baixo, e aquilo que era um próximo passo para um relacionamento sério, para um casamento, para um noivado, já se desestruturou. Cuidado, essa crença limitante que você tem de sempre apostar que vai dar errado em algum momento, isso acaba nutrindo a torcida que está contra, né? Então, essa aqui, carta do trabalho, é pessoas trabalhando contra. Além do seu trabalho mental, também contrário, de achar que não é para você, né? Que tá muito bom para ser verdade. Então, eu sempre falo que uma ativação neste campo da magia negativa, a gente pode falar no português, claro, né? Por exemplo, trabalho de amarração, trabalho para fulano voltar, ou para separar um casal, né? Isso, quando isso pega, quando isso ressoa, é porque o mental de uma pessoa, ou todos os envolvidos, está já predisposto numa frequência negativa. Falo que sempre junta a fome e a vontade de comer. Por isso, a gente nunca deve baixar a guarda. E eu percebo que isso aqui acaba atingindo você ou o seu par, porque a pessoa já tem as crenças de que tá muito bom para ser verdade, né? E aí, reiterando, é a fome com a vontade de comer, porque o outro lado não quer que seja bom para você. E aí você vai lá e compra a ideia. E tudo acontece, você lê no seu campo como dizendo, tá vendo, eu tinha razão. Isso ainda reforça mais o padrão negativo, né? E aí é difícil quebrar. Ó, ao seu redor vem o fogo, falando sobre purificação, né? Precisa queimar, precisa cortar cordões energéticos negativos, veio a carta da morte, inclusive, né? A carta da morte, as pessoas têm medo, mas ela fala sobre transformações e cortes. Aqui precisa morrer esse tipo de energia que está indo contra algo que até então era muito bom na sua vida, né? Aqui fala sobre corte. Corte na força do Orixá Omulu e dos Exus e das Pombagiras, né? Todos aqui que me acompanham sabem que eu sou umbandista. Eu tenho a tiragem de domingo, que é o Enigma da Esfinge, que eu sempre faço ativação para uma linha de trabalho, um orixá. Então, eu olho para as cartas com esse olhar também. Tem muitas pessoas que vão olhar para o tarô com outros olhares, mas eu vou agregando, são camadas, né? Da constelação, da Umbanda, e eu vejo claramente a necessidade de um corte. E fecha com a Princesa de Paus, né? Que fala sobre a realização, sobre isto que é um medo ou que é um inconsciente, a pessoa conseguir tomar as rédeas, domar a situação, né? Então, é o fogo da coragem impulsionando a Princesa de Paus aqui. Então, não sei se eu estou falando para homem, para mulher, se é o seu par, se a leitura está espelhada, mas quem está vendo aqui a consulta é a pessoa representada pela Princesa de Paus, que é quem toma consciência disso e vai adiante para transformar esta situação, né? O poder de realização é a varinha de condão na mão da princesa, né? Então, vamos às outras cartas, ver o que mais tem para Leão. Quais são as orientações para esta situação específica de interferência negativa, indevida de terceiros neste campo. Ó, motivações fúteis. Talvez a pessoa que interfira aí nos pensamentos ou com ativações energéticas negativas, ela tenha interesses financeiros nisso. Interesses financeiros na pessoa que ela quer amarrar ou que ela quer separar, por exemplo, né? Fala sobre motivos fúteis e mudanças. Ela quer mudar o estado. A gente tem que lembrar que magia significa mudança, significa transformação.
É você pegar, eu sempre falo que a gente faz magia o tempo todo, por exemplo, quando prepara uma refeição, né? Se você vai pegar farinha, leite, ovos, açúcar, tudo separado é uma coisa, tudo junto pode fazer um bolo, né? Então, é a magia acontecer. Continua sendo farinha, ovo, açúcar e leite. Porém, existe uma união, existe uma transformação, existe uma química que acontece. O que mais? Então, tudo isso visa o desapontamento, a pessoa que quer tomar o lugar da outra, acha que o sol tem que brilhar para ela. Ó, tomar o seu par, tá? Aqui vem bem claramente, como eu falei do casal, a tentativa de tomar o par do outro, tomar o seu lugar para ficar ao lado do outro. Mulher, imperatriz. Vem como uma figura de disputa, né? A pessoa acha que ela vai ser maior. Na disputa entre as mulheres, a imperatriz tem mais poder do que a princesa. E seguir viagem, né? Seguir o caminho. Seguir o caminho, porém desviando o caminho principal. Aqui pede para que você pense bem, para que você reconheça os padrões, para que você avalie, não é para surtar, para tirar conclusões precipitadas. Aqui fala sobre um pensamento bastante profundo do porquê que isso se dá dessa forma. Existe algo também que reverbera no seu campo, tá? Você que está me ouvindo. Você tem que entender, analisar qual a motivação e por que que isso acontece e te afeta diretamente ou indiretamente. Veja na sua história, analise o seu passado e o histórico aí da sua família com relação à espiritualidade. Veja se não há alguns bloqueios à magia. Carta da arte. Sim, francamente, uma disputa. Tá? A carta da indolência fala sobre a pessoa ficar sem vontade própria. Né? É uma falta de vontade por ativações energéticas, né? Por manipulações que causam disputa e atrito neste relacionamento em que a pessoa está. Ó, agora recupera o outro par. Que eu misturei todas as cartas aqui, né? Era isso aqui. A última, eu falei, avalie. Agora sai o par. Sempre o tarô vem trazendo o par. Uma tendência de afastamento deste homem por esta manipulação que deixa sem uma vontade própria, tudo muito confuso, muito paralisado. E você tendo que ter força. Tá? Nessa disputa, é a disputa como se a pessoa estivesse medindo força, um cabo de guerra, ou aquela disputa da queda de braço, né, com você. Isso é muito triste, né? Toda vez que eu vejo isso no tarô, eu fico triste com essa situação, porque as pessoas não têm noção da consequência, né, que traz para a vida, para o karma. Aqui fala sobre a saciedade, né? Então a pessoa ela só vai parar, só vai saciar essa vontade quando ela sentir que conseguiu. Aí sim é essa felicidade, né? E a pessoa está buscando de qualquer jeito abrir um caminho emocional, aqui a abertura emocional para acessar este homem que aparece. Ó, através de novo do mago, que é o manipulador, através de manipulações. Como eu falei, infelizmente, isso existe. As pessoas acham que a vida é um cabo de guerra e o que é do outro, a pessoa entende que tem que ser dela, né? Repetição de padrões. A pessoa está disposta a fazer o que for preciso
por essas cartas aqui. Repetir, 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 até mesmo as ativações, os trabalhos, até que ela tenha êxito, até que ela obtenha sucesso, ó. Sucesso, vitória, a pessoa não vai sossegar. A questão do provedor, ela tá mesmo interessada num homem que tenha dinheiro, no prover. Ó, não importa, para ela a crueldade, isso aqui é só um detalhe. O que importa é ganhar. Carta dos amantes. E o valor. A pessoa que está nessa energia, quem faz a ativação, né, ou quem paga para que seja feito, realmente é uma pessoa muito baixa, que não tem amor próprio, não tem valor, né? Não tem valores morais também. É o vale tudo. Como a novela, né, que reprisou a Vale Tudo, mostrava situações assim, mais descabidas, mais chocantes. Eu vejo uma pessoa que vibra neste sentido, ó. Ela não tem pudores para bloquear a vida do outro, a carta da opressão. Então, eu acho que já tá mais do que suficiente, né? Falando sempre do mesmo tema, que a pessoa não vai desistir, que ela tá obcecada. É um tema, assim, que a pessoa tá obcecada para conseguir este homem, este provedor, este dinheiro, esta oportunidade, essa herança, seja o que for relacionado a esta pessoa. Eu vou pedir licença para o tarô para que eu faça uma pequena ativação aqui dentro do que é permitido. Ó, corte, sim, é possível. E aqui o casal representado. Então, por essa carta do universo, como já tinha saído a carta da morte, que eu falei, né, que era o Mulu representado, e aqui o universo, o último capítulo, é a necessidade de um corte disso tudo pela espiritualidade sacerdotisa. Então, ok. Eu costumo fazer as ativações só aos domingos, na tiragem do Enigma da Esfinge, mas o que o tarô mostra, o que o tarô pede, obviamente, eu atendo e eu faço. Então, eu vou pedir para que esta energia seja cortada pela egrégora da mesa, pelas forças do alto, do embaixo, da esquerda, da direita, que possa atuar nas encruzilhadas da vida dos leoninos. Peço a egrégora que possa amparar esse trabalho dentro da lei maior, da justiça divina, pelo merecimento, pela necessidade de cada um. Que esta demonstração clara, que esta tiragem para o signo de Leão que mostra interferência indevida, bloqueio de livre-arbítrio, motivos fúteis, pessoas que se colocam como verdadeiros obstáculos pelo capricho na vida de outras pessoas, de terceiros. Peço agora, em nome dos leoninos que se sentem afetados, que realmente sentem no coração que está havendo manipulação energética negativa, com o intuito de afastamento de casais, de destruição de lares. Peço que a sagrada chama dessa vela possa chegar aos lares, aos corações desses leoninos, que possa varrer os 4 cantos da casa, que possa queimar eventualmente objetos que tenham sido utilizados para este fim nocivo no astral, que possa rastrear, identificar, pulverizar, queimar e reduzir a pó os cordões energéticos negativos que amarram a pessoa que é o alvo desta questão, e que os seres trevosos, escravizados, todos aqueles que estão amando de uma espiritualidade negativa, não esclarecida, que eles sejam libertos, que eles sejam purificados, que aqueles que têm merecimento de sair dessa condição de escravos, que eles saiam, que eles sejam recebidos pela lei maior, pela justiça divina e pela luz, e que aqueles que não se dobrem a essas determinações, que eles sejam subjugados pela espada de Ogum,
e pelo machado de Xangô, e que a lei se faça presente na vida de todas as pessoas, a lei maior, a lei de Ogum, amado Pai Ogum, que possa cortar a cabeça do dragão, que possa cortar as amarras, amado Pai Xangô, que possa fazer a justiça no tempo certo, no devido lugar da criação, levando cada um destes seres, e que as pessoas encarnadas que manipulam as energias de forma totalmente equivocada, negativa, que essas pessoas sejam paralisadas em suas más intenções, que o seu coração seja purificado e transformado, que haja uma possibilidade de conscientização e arrependimento sincero, e que se não houver desta forma, que a lei também atue sobre essa pessoa, que tudo seja feito dentro da vontade de Ogum, de Xangô, de Ansan, de Oroiná, do trono da lei e da justiça, e que o tempo possa trazer a lei do retorno para todos aqueles que plantam a discórdia, que plantam a maledicência, que plantam a negatividade, que eles possam colher desses frutos. Se é isso o que eles plantam, que seja isso a colheita. E assim eu peço libertação. Libertação, libertação, libertação de todo o mal, de toda a negatividade, de toda impureza. Que assim seja feito no astral, que o amado Pai Omulu possa definitivamente passar a sua foice, cortando e encerrando as situações em aberto, as situações que não se sustentam pela lei. Que assim seja, assim é, pela sagrada força da egrégora que nos acompanha. Claro, Exu, salve a sagrada força dos guardiões também, das guardiãs, pombagiras. Então, finalizo aqui com esta ativação. Peço a você de Leão, ou a você que está vendo aqui, que ressoa com você este signo, e que de verdade reconhece que essa situação é para você, e não por capricho, que você sente isso no coração. Você pode acender uma vela na sua casa, se conectando a esses pedidos, não importa o tempo, tudo está firmado no astral, todos os pedidos, as intenções e tudo feito dentro da lei. Nada desrespeitando o livre-arbítrio das pessoas, porque eu entendo que isto é a verdade e eu conduzo toda a minha prática desta forma. Então, como foi pedido na mesa, nas cartas, assim está feito. Que cada um receba dentro do merecimento e da necessidade. Você pode deixar aqui um comentário falando da sua situação. Pode também deixar as iniciais do seu nome, data de nascimento. Tudo aquilo que te conecta a esta egrégora é bem-vindo, porque são as permissões. Sem a sua permissão, sem o seu consentimento, sem o seu livre-arbítrio, né? Sem a sua vela acesa, sem o seu comentário, nada pode ser feito. Tá? E eu determino que seja assim mesmo. Então, eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.